Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Depois de Sandra surgir de forma totalmente inesperada diante de Candinho, a mau caráter deixa claro que não voltou por acaso. Ela voltou para atacar. Candinho congela. Os olhos se arregalam, o coração dispara. Por alguns segundos ele simplesmente não consegue reagir. Afinal, Sandra estava morta, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Ela se aproxima com um sorriso frio, calculado, e diz como se nada tivesse acontecido. "Eu estava querendo falar com você, Candinho." Ele engole em seco, a voz sai fraca, quase um sussurro. "Sandra." A mente do rapaz entra em colapso. Seria uma assombração? Uma visão? Um castigo? Sandra percebe o desespero do primo e decide brincar com isso. Sustenta o personagem, alimenta o medo. Por um instante, Candinho acredita mesmo que está diante de algo sobrenatural, mas o terror logo se transforma em perigo real. De repente, Sandra ataca, sem aviso, sem piedade. Ela tenta tirar a vida do primo mais uma vez. O ódio é visível, o desejo de vingança maior ainda. Candinho reage por instinto, corre, se esquiva, luta pela própria vida e consegue escapar. Ofegante, abalado, ele encontra amparo em Policarpo. Ainda tremendo, solta a frase que muda tudo. "Minha nossa, Policarpo, a Sandra tá viva." O borrinho zurra imediatamente, como se confirmasse cada palavra. Candinho passa a mão no rosto, completamente confuso. Mas como isso pode ser verdade? Eu vi a Sandra no caixão. Será que é uma assombração? Policarpo insiste, firme. Não é ilusão, não é fantasma. É Sandra, viva, mentindo, enganando a todos esse tempo todo. A ficha começa a cair, mesmo que a incredulidade ainda pese no coração de Candinho. E diante dessa revelação, ele toma uma decisão. Não vai mais esconder nada. Vai atrás dos amigos, vai contar toda a verdade. Sandra não só está viva, como forjou a própria morte. Mais um crime a se somar a todos os outros. Enquanto Candinho corre para desmascarar a vilã e colocá-la atrás das grades, longe dali, Samir enfrenta um verdadeiro drama. Na casa dos anjos, o menino entra em greve de fome, se recusa a comer, se fecha, deixa todos aflitos. Zuma tenta manter uma falsa harmonia, arruma a mesa, força sorrisos, insiste numa aproximação que só aumenta a tensão. Samir não coopera, não responde, não cede. A frustração de Zuma cresce e ela percebe, tarde demais, que raptar o filho de Candinho foi uma péssima escolha. É nesse momento que Simba entra em ação mais uma vez. O menino foge da casa dos anjos, vai direto avisar Candinho sobre tudo o que está acontecendo com seu filho. A notícia cai como uma bomba, mas também acende uma chama. Candinho entende que é hora de agir. Com a ajuda dos amigos, começa a montar um plano genial, capaz de virar o jogo. Agora, Sandra corre o risco de ser desmascarada. Zuma começa a pagar pelo que fez, e Candinho, mais determinado do que nunca, segue firme para proteger o filho e fazer justiça por tudo que sofreu até agora. E Samir, além de se afastar da vilã, se recusa a comer. Ele empurra o prato, vira o rosto. O silêncio pesa. Zuma perde a falsa doçura e tenta impor autoridade. "Você não pode fazer isso, Samir. Você precisa comer." O menino responde sem hesitar, com a voz firme, mas carregada de dor. "Eu não quero comer. Eu quero meu pai." Ele se afasta mais uma vez, se fecha e deixa claro que não aceita aquela situação. A paciência de Zuma chega ao limite. O sorriso desaparece. "Mas esse garoto é um ingrato." "Bom, se não quer comer, tudo bem. Não vou obrigar ninguém." As palavras saem frias, cruéis. Rapidamente, as outras crianças correm atrás de Samir. Elas sabem o quanto ele está sofrendo longe de Candinho. Tentam confortá-lo, tentam protegê-lo. Zenaide se aproxima de Zuma, indignada. "Isso está errado, Dona Zuma. Ele é só uma criança.
A senhora não devia ter feito uma coisa dessas com ele. A resposta vem carregada de desprezo. Eu não quero saber da sua opinião serviçal. Logo ele vai sentir fome e vai ter o que comer. Agora me deixe em paz. Zenaide fica revoltada, mas respira fundo e segue até Samir. Com carinho, tenta aconselhar. Você precisa comer, Samir. Vai ser pior se não fizer isso. O menino balança a cabeça com os olhos marejados. Eu não quero, Zenaide. A dona Zuma tirou toda a minha felicidade. Eu só consigo pensar no meu pai e no Policarpo. Eu quero voltar para ele. Ele engole o choro e continua, com a voz trêmula. Você sabe que eu sempre quis achar o meu pai. Esse era o meu sonho. Agora ela tirou isso de mim. As palavras atingem Zenaide em cheio. Ela fica profundamente abalada. Logo depois, as crianças da Casa dos Anjos se aproximam, abraçam Samir e decidem agir. É então que Simba tem uma nova ideia, arriscada, mas necessária. Ele vai fugir outra vez da Casa dos Anjos, dessa vez com um objetivo claro: avisar Candinho sobre tudo o que está acontecendo com Samir. Esse será o ponto de partida para o amigo de Policarpo agir, reunir os aliados, virar o jogo e castigar a golpista sem coração. Mais tarde, Candinho finalmente se encontra com Dita. Ainda abalado pelo susto que levou, ele mal consegue disfarçar o medo. Dita percebe na hora. Minha nossa, o que está acontecendo com você, Candinho? Nunca te vi tão assustado desse jeito. Ele respira fundo antes de falar. Você não vai acreditar, Dita. Eu tô assustado por demais. A Sandra tá viva. Dita entra em choque. Minha nossa, mas de onde você tirou isso, Candinho? Ele explica rapidamente o reencontro com a vilã. Cada detalhe, cada olhar, cada ameaça. Dita fica ainda mais intrigada. Mas você tem certeza mesmo disso? Será que não foi coisa da sua cabeça? Será que não era o fantasma da Sandra? Candinho é firme. Não, Dita. Eu sei que já falei isso antes, mas agora é verdade. A Sandra tá de volta. Ela tá viva. A incredulidade dá lugar à preocupação. Mas será possível uma coisa dessas? Todo mundo viu ela no caixão naquele dia. Vaso ruim não quebra mesmo. Dita suspira, séria. Olha, Candinho, se a Sandra tá viva, a gente precisa fazer alguma coisa, porque essa mulher é perigosa. Se bem que, parando pra pensar, ela parecia tanto com aquela baronesa, não acha? Candinho arregala os olhos. A ideia bate forte. Isso mesmo, meu amor. Eu pensei a mesma coisa. Aquela mulher tem a cara da Sandra. Será que ela estava fantasiada, igual o professor Asdrubal? O silêncio se instala. Os dois se encaram. As primeiras peças começam a se encaixar. A desconfiança cresce. E pouco a pouco surge uma certeza incômoda. Sandra pode ter forjado a própria morte. Dita respira fundo e vai direto ao ponto. Você precisa falar com o Celso, Candinho. Seu primo pode te ajudar. Se a irmã dele tá viva, com certeza o Celso sabe de alguma coisa. Candinho concorda com a cabeça, agradece o apoio e já se prepara para ir atrás de Celso. Dessa vez, decidido, ele quer colocar essa história em pratos limpos e fazer Sandra pagar por todos os crimes e por cada tentativa de acabar com a sua vida. Mas antes que consiga dar o próximo passo, algo muito mais urgente acontece. De repente, Simba aparece na mansão. Candinho se assusta ao ver o menino ali. Ué, o que você tá fazendo aqui, Simba? O garoto responde, aflito. Eu tive que fugir da Casa dos Anjos de novo, Candinho. É por causa do Samir. O coração de Candinho dispara. Mas que conversa é essa, rapaz? O que tá acontecendo com meu filho? Simba não enrola. Ele não tá comendo, Candinho. Não fala com ninguém e não quer comer de jeito nenhum. Candinho fica em choque. Passa a mão no rosto desesperado. Minha nossa, essa história tá ficando cada vez pior. Por que a Zuma foi fazer uma maldade tão grande dessa com meu filho? Dita se aproxima, preocupada, mas firme. Olha, Candinho, eu sei que você precisa respeitar a lei, mas a gente precisa fazer alguma coisa. O Samir não pode continuar nessa situação. Simba concorda, insiste, reforça a urgência. Candinho respira fundo, fecha os punhos e toma uma decisão. Vocês estão certos. Se a lei não tá do lado certo, a gente vai ter que dar um jeito. Ele ergue a cabeça, decidido. Eu vou resgatar o meu filho. E vai ser agora mesmo. O clima pesa, todos ficam apreensivos. Candinho sabe que está cruzando um limite, mas como pai, não vê outra saída. O plano é claro, ele vai invadir a Casa dos Anjos, tirar Samir de lá e fugir com o menino para o Rio de Janeiro. A partir desse momento, a disputa com Zuma pelo garoto promete se intensificar ainda mais.
E enquanto Candinho enfrenta o caos, na fábrica de biscoitos, na luta pelo filho, Dita também vive o próprio dilema. Lourival continua pressionando. Quer uma resposta sobre Doris River. Quer dar continuidade à carreira da cantora. Quer uma turnê. Mas para Dita, a prioridade é outra. É Candinho. É ajudá-lo a atravessar esse momento tão difícil. Confusa, dividida, ela decide pedir conselho. Procura a Manuela e abre o coração. Eu tô triste por demais com tudo que tá acontecendo com o Candinho, tia. E eu não sei o que fazer. O Lourival tá me chamando pra fazer uma turnê, mas eu não sei se é a hora certa de me afastar do Candinho. Manuela escuta tudo em silêncio, respira fundo e responde com firmeza, mas com carinho. Olha, minha filha, esse não era o sonho da sua vida. Você tá tendo agora a chance que sempre pediu. Eu não vou muito com a cara desse Lourival, mas nisso ele tá certo. Tá na hora de você focar na sua carreira. Ela faz uma pausa e lança a pergunta que pesa. E me diz uma coisa, o que o Candinho acha disso? Porque eu tenho certeza que ele vai te incentivar a seguir o seu sonho. As palavras tocam fundo. Dita sente o nó na garganta. Ela sabe que Manuela tem razão. Pouco a pouco, a ideia de deixar São Paulo e sair em turnê deixa de parecer impossível. Enquanto isso, longe dali, Ernesto volta a se encontrar com Lourival. Os dois estão em mais uma jogatina. Ao fundo, Doris River canta. A voz ecoa. E não demora para Ernesto perceber algo diferente. Lourival está distante, inspirado demais. Ernesto observa, sorri de lado e provoca. É, meu amigo, dá pra ver o quanto você gosta da Doris River. Quando é que você vai falar isso pra ela? Lourival tenta disfarçar, incomodado. De novo você com essa conversa, Ernesto? De onde foi que você tirou isso? Mas Ernesto não recua. Dá pra ver na sua cara, rapaz. Toda vez que eu falo da Doris, você olha igual eu olho pra minha esposa. Eu não sou seu amigo, mas acho que já passou da hora de você falar pra essa mulher o que sente. As palavras atingem Lourival em cheio. Ele fica em silêncio, pensativo, ainda mais apegado à Dita. Tomado pela confusão, Lourival decide ir até o Densen. Lá, após uma breve conversa com Tamires, resolve se abrir. Eu tô vivendo um grande amor, mas ele não é correspondido. Tamires suspira e responde sincera. Não sei se sou a melhor pessoa para te ajudar, Lourival, porque eu tô passando exatamente pelo mesmo. Eu amo um homem, mas ele não tem olhos para mim. Lourival se surpreende. E o que você pensa em fazer? Tamires não hesita. Eu vou deixar claros os meus sentimentos sempre que puder. Vou estar ao lado do homem que eu amo e fazer ele entender o que eu sinto. Mas a decisão final é dele. E se ele não quiser ficar comigo, eu vou ter que aceitar. As palavras mexem profundamente com Lourival. Ele sai dali decidido, cada vez mais perto de revelar o que sente por Dita, mesmo sabendo que ela não trocaria Candinho por ele. Depois de tudo isso, chega a vez de Dita conversar com Candinho. Com o coração apertado, ela conta sobre a decisão. Depois de falar com a minha tia, eu decidi sair em turnê, como Doris River. Candinho sente o impacto, mas generoso como sempre, segura a emoção e sorri. Você tem que seguir o seu sonho, Dita. Eu vou dar um jeito de resolver tudo. Não se preocupe comigo. O apoio dele fortalece ainda mais a decisão dela. Mais tarde, Dita se encontra novamente com Lourival. Ele está ansioso. Então, Dá, você já decidiu o que vai fazer? Ela respira fundo e responde segura. Sim, Lourival. Falei com a minha tia, falei com o Candinho. E eu vou sair em turnê com você, como Doris River. Lourival fica completamente impressionado. Ele esperava uma desistência, não aquela resposta. A partir desse momento, os dois ficam ainda mais próximos. E Lourival, finalmente, se sente encorajado a revelar seus sentimentos por Dita, mesmo sabendo que ela não trocaria Candinho por ele. Depois de tudo isso, chega a vez de Dita conversar com Candinho. Com o coração apertado, ela conta sobre a decisão. Depois de falar com a minha tia, eu decidi sair em turnê, como Doris River. Candinho sente o impacto, mas generoso como sempre, segura a emoção e sorri. Você tem que seguir o seu sonho, Dita. Eu vou dar um jeito de resolver tudo. Não se preocupe comigo. O apoio dele fortalece ainda mais a decisão dela. Mais tarde, Dita se encontra novamente com Lourival. Ele está ansioso. Então, Dá, você já decidiu o que vai fazer? Ela respira fundo e responde segura. Sim, Lourival. Falei com a minha tia, falei com o Candinho.
e eu vou sair em turnê com você, como Doris River. Lorival fica completamente impressionado. Ele esperava uma desistência, não aquela resposta. A partir desse momento, os dois ficam ainda mais próximos, e Lorival finalmente se sente encorajado a revelar seus sentimentos por Dita, mesmo sabendo que ela não trocaria Candinho por ele. Outra história que acontece ao mesmo tempo é o chilique de Túlio, e dessa vez a situação foge completamente do controle. Tudo começa quando ele vê as fotos de Stella ao lado de Celso. O ciúme explode. A razão desaparece. Túlio perde o equilíbrio, a cabeça ferve e a revolta toma conta. Mas essa trama não para por aí. Durante mais uma discussão pesada entre Túlio e Celso, o clima fica ainda mais tenso. O médico não consegue disfarçar o incômodo ao ver o primo de Candinho tão próximo de Stella, justamente em um momento delicado. Ainda mais porque Celso conhece segredos profundos, sombras do passado de Stella que Túlio desconhece. A discussão cresce, as palavras ficam mais duras, e tudo piora de vez quando Túlio vê novamente a foto de Celso com Stella. A raiva atinge o limite. É nesse instante que o pior acontece. Anabela passa mal. Uma forte crise de otite interrompe a briga. O desespero toma conta, todos correm às pressas, o destino é o hospital. Depois do susto inicial, Stella chama Túlio para uma conversa séria. O tom dela é firme, sem espaço para discussão. Você precisa entender uma coisa. Celso e eu somos apenas amigos, nada além disso. Eu não vou ficar com ele. Ela respira fundo e completa sem medo. Mas uma coisa eu posso garantir. Se você continuar implicando com Celso desse jeito, nós vamos terminar. Eu não admito ser controlada por ninguém. As palavras caem como um choque. Túlio fica paralisado. Percebe pela primeira vez que o relacionamento está por um fio. Pouco depois, no hospital, o clima volta a se transformar em pânico. Anabela começa a gritar, chora, chama desesperadamente. Mãe! Mãe! Todos correm até o quarto. Stella e Celso abraçam a menina, tentando acalmá-la. O gesto é automático, cheio de cuidado, cheio de amor. Túlio observa a cena, confuso, atordoado. Ele ouviu claramente. Anabela chamou Stella de mãe. O silêncio pesa. É então que Stella toma coragem. Respira fundo. Se aproxima de Túlio. Chegou a hora da verdade. Ela revela todo o seu passado. Sem rodeios, sem mais mentiras. Anabela é sua filha. A revelação cai como uma bomba. Túlio fica em choque. Mas o que mais o destrói é descobrir que Celso já sabia de tudo antes dele. A dor se mistura com raiva, com ciúme, com traição. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder as novidades da sua novela favorita. Outra história que acontece ao mesmo tempo é o chilique de Túlio, e dessa vez a situação foge completamente do controle. Tudo começa quando ele vê as fotos de Stella ao lado de Celso. O ciúme explode, a razão desaparece. Túlio perde o equilíbrio, a cabeça ferve e a revolta toma conta. Mas essa trama não para por aí. Durante mais uma discussão pesada entre Túlio e Celso, o clima fica ainda mais tenso. O médico não consegue disfarçar o incômodo ao ver o primo de Candinho tão próximo de Stella, justamente em um momento delicado. Ainda mais porque Celso conhece segredos profundos, sombras do passado de Stella que Túlio desconhece. A discussão cresce, as palavras ficam mais duras, e tudo piora de vez quando Túlio vê novamente a foto de Celso com Stella. A raiva atinge o limite. É nesse instante que o pior acontece. Anabela passa mal. Uma forte crise de otite interrompe a briga. O desespero toma conta, todos correm às pressas, o destino é o hospital. Depois do susto inicial,
Stella chama Túlio para uma conversa séria. O tom dela é firme, sem espaço para discussão. Você precisa entender uma coisa. Célcio e eu somos apenas amigos, nada além disso. Eu não vou ficar com ele. Ela respira fundo e completa sem medo. Mas uma coisa eu posso garantir. Se você continuar implicando com Celso desse jeito, nós vamos terminar. Eu não admito ser controlada por ninguém. As palavras caem como um choque. Túlio fica paralisado. Percebe pela primeira vez que o relacionamento está por um fio. Pouco depois, no hospital, o clima volta a se transformar em pânico. Anabela começa a gritar, chora, chama desesperadamente. Mãe! Mãe! Todos correm até o quarto. Stella e Celso abraçam a menina, tentando acalmá-la. O gesto é automático, cheio de cuidado, cheio de amor. Túlio observa a cena, confuso, atordoado. Ele ouviu claramente. Anabela chamou Stella de mãe. O silêncio pesa. É então que Stella toma coragem. Respira fundo. Se aproxima de Túlio. Chegou a hora da verdade. Ela revela todo o seu passado. Sem rodeios, sem mais mentiras. Anabela é sua filha. A revelação cai como uma bomba. Túlio fica em choque. Mas o que mais o destrói é descobrir que Célcio já sabia de tudo antes dele. A dor se mistura com raiva, com ciúme, com traição. E assim chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder as novidades da sua novela favorita.